Olá, pessoal. Vamos para a aula de manuseio de solo, segurança e equipamentos de apoio. Meu nome é Flaviana Nascimento e vamos iniciar então. Bom, pessoal, muita gente acha que o mecânico ele só vive com a chave de fenda na mão, né, trocando peça, mas uma grande parte da nossa carreira acontece no pátio, fazendo ground handling, tá? Que é assistência em solo. Nós não apenas consertamos o avião, nós operamos a aeronave no solo. Isso inclui taxiar, fazer o run-up, que é a aceleração do motor, operar equipamentos de apoio, que muitas vezes são tão complexos quanto o próprio avião. O pátio é um ambiente hostil e perigoso. As hélices girando, jatos de motores, caminhões de combustível. A complexidade é bem alta e por isso este capítulo, né, serve para um guia aí de sobrevivência. E precisamos aí dominar os procedimentos de segurança, não só para não quebrar o avião, mas para ninguém se machucar também. E o ponto-chave aqui dos fatores humanos é que a parte mais crítica que vamos abordar é que a aviação ela descobriu que o elo mais fraco da manutenção não é a ferramenta, e sim a pessoa. Coisas como fadiga, que é trabalhar, né, virado, muito cansado, a pressão, né, do chefe ali, ou do gestor tá ali querendo um avião pronto, o estresse, e o pior de todos, a complacência, que é sempre fiz assim e nunca deu nada. Tá, mas aí então nós vamos aprender como esses fatores invisíveis afetam nossa capacidade técnica. Se você não souber se comunicar ou se estiver distraído, todo o seu conhecimento técnico não vai impedir o acidente, certo? Então aí está a imagem para vocês verem todos o trabalho que é feito em solo, né? Assim como dar start no motor, né? O abastecimento, o trem de pouso, o pushback, né? Então existem aí muitas atividades em solo também que são bem difíceis e que a gente tem que prestar atenção. Então, pessoal, vamos falar de housekeeping, que é a limpeza, né? E a ordem ali, onde a gente está trabalhando. Então, manter o hangar limpo não é uma questão de estética, tá? É uma questão de sobrevivência. Um chão sujo de óleos com desvazamento novos e causa quedas. Uma ferramenta espalhada vira um FOD, que é o Foreign Object Debris, ou Damage, e pode ser esquecida dentro de um motor. A regra para a troca de turno também é sagrada, né? Quem está saindo arruma o hangar, né? Se você terminou seu turno, você não larga a mangueira pneumática ou cabo do GPU jogado no chão para o colega da noite, por exemplo, tropeçar. Você enrola, guarda a caixa de ferramenta e deixa a área livre e limpa, né? O próximo turno tem que começar o trabalho e não pode começar arrumando a bagunça do turno anterior, certo? Então, observe o ambiente ao redor. O hangar, ele acaba falando, né, com vocês e através das cores, né? Por exemplo, as faixas de solo delimitam a vida e a morte da pessoa. Onde você tem faixa de pedestre, você anda seguro. Onde tem faixa de área de trabalho ou perigo, você só entra de EPI, que são as botas, os óculos, protetor articular, auricular. Não pode ignorar as placas, né? Saber onde está o extintor ou o kit de primeiros socorros, caso alguma coisa aconteça. E por fim, né, a segurança ela é coletiva, né? Não existe isso de o problema não é meu, certo? Se você está usando óculos de proteção, mas o colega do lado está ali com o esmerilhando uma peça sem proteção, o estilhaço pode voar no olho dele ou até mesmo no seu, né? Então a comunicação é a chave. Se vocês virem alguém fazendo algo inseguro, intervenham, tá? Falem, ei, coloca o óculos, amigo, cuidado com o cabo solto. Na aviação não existe hierarquia quando o assunto é segurança. Um estagiário pode e deve alertar um chefe se vir uma condição perigosa. Então, cuidem um dos outros, ok? Então, agora entramos falando da segurança elétrica, tá?
Diferente de uma hélice girando que você vê e ouve, a eletricidade ela é silenciosa e invisível, né? Quando você toma um choque de alta amperagem, por exemplo, não é só um formigamento, né? O corpo humano vira um condutor e a eletricidade cozinha, né, os nossos tecidos internos. Então ela acaba causando aí queimaduras, queimaduras graves, geralmente na mão, que é onde a gente acaba pegando, né? Explode o ponto de saída, geralmente pega os pés também buscando terra. E além disso, o sistema nervoso é elétrico, né? Então uma corrente externa pode fritar os seus nervos ou parar seu coração instantaneamente, tá bom? Então respeitam a força invisível. E também tem um ponto muito interessante aqui nesse tópico, é que sobre o que passa na cabeça de vocês. As duas maiores causas de morte na eletricidade são opostas, que é o medo e o excesso de confiança. O medo vem da falta de estudo, quem não sabe o que está fazendo treme, usa, né, comete erros bem bobos aí por pânico. E o excesso de confiança, que é um matador aí dos veteranos que estão na área. O técnico, por exemplo, eu mexo com isso há 20 anos e não preciso de ligar a força. E ele acaba perdendo aí o respeito pelo perigo e assume riscos e vira estatística, né? Então, o equilíbrio saudável é que mantenha o conhecimento para não perder o medo e mantenha o respeito para não ter excesso de confiança, certo? E claro, tem que ter a blindagem, né? Então tem que usar os EPIs, trabalhar sabendo que você está isolado do chão, da corrente, permite que você foque no reparo com calma e precisão, ok? E aí, a segurança no uso de gases comprimidos. Então, vamos falar de ar comprimido. Assim como a eletricidade, ele é uma forma de energia acumulada. Então, a primeira regra é cuidar da linha. Uma mangueira ressecada que estoura sob pressão não faz apenas um barulho, tá? Ela vira um chicote descontrolado que pode quebrar um osso ou cegar alguém. Além disso, mantém o sistema drenado. A água na linha de ar destrói ferramentas pneumáticas e arruina qualquer trabalho de pintura, como o ar limpo é ar seco, certo? E prestem muita atenção também, pois é um erro que acontece muito, tá? No hangar, que é terminar o turno sujo e passar o jato de ar na roupa ou nos braços para limpar a poeira, tá? Nunca façam isso. A pressão do ar é suficiente para poder forçar as partículas de sujeira e óleo através dos poros da sua pele, causando infecção bem grave, tá? E o pior de tudo é que se você tiver um corte pequeno, o ar entra e ele pode causar uma bolha de ar na corrente sanguínea, que a gente chama de embolia, e poder, pode até causar morte. Okay? Então, o ar comprimido é para peças e não para pessoas, certo? E por fim, aí, cuidado com os pneus de aeronave. Eles são inflados com nitrogênio, a pressão são absurdas, tá? Muito maior que pneus de carro. A montagem e desmontagem de pneus é um dos momentos mais perigosos no hangar. Se o ar estiver trincado ou a montagem for errada, o conjunto explode como se fosse aí uma granada, pessoal. Sempre use as gaiolas de proteção ou carrinhos apropriados. Nunca fique na linha de tiro da roda durante a inflagem. Combinado? E bom, pessoal, o pneu, né, um pneu de avião, não é um pneu de carro, como vocês já sabem. As pressões são absurdas, chegam aí a 200 PSI ou mais. Então, se um ar estiver trincado e o pneu explodir, ele vira como se fosse uma granada de fragmentação e esse aro vai acabar, né, indo bem longe. E por isso a regra tem de número um aí para a segurança de enchimento de pneus é que se o pneu estiver fora do avião, ele tem que estar dentro da gaiola de proteção. Então, nunca, em hipótese alguma, enche um pneu solto no avião, no solo, tá, apoiando na parede, por exemplo. Se o aro partir, os parafusos viram balas, as gaiolas foi feita para conter essa explosão e salvar as vidas, tá? Então, regra número 2, use o regulador de pressão
Nunca conectem as mangueiras direto na garrafa de alta pressão, no pneu, achando que vão controlar na mão. A pressão sobe muito rápido. Se você sair por 2 segundos, o pneu passa de limite e explode. Regule a saída da garrafa para a pressão exata do manual antes de conectar. Lembre-se que o manual é o seu melhor amigo na hora da manutenção. Então, lá já está todo o procedimento que vocês devem fazer. E se o pneu estiver instalado no trem de pouso? Aí não dá para colocar na gaiola, certo? Nesse caso, o próprio peso da aeronave e a estrutura do trem ajudam a segurar o conjunto. Mas a cautela continua. Ao calibrar no pátio, use uma mangueira longa e fiquem posicionados à frente ou atrás da banda de rodagem. Tá? Nunca fiquem de lado, alinhados com a calota ou com o mar. Porque se os parafusos estourarem, eles voam para os lados, tá? E não para frente. E agora, falando de segurança no manuseio de materiais perigosos, nesse losango que vocês estão observando na imagem, ele é colorido, né? E ele vem em caminhões de tanque, né, tambores solventes e nas fichas de segurança SDS. E chamamos ele de diamante de risco. Ele foi feito para qualquer pessoa, tá? Seja um mecânico ou um bombeiro, e entenda o risco em 2 segundos sem precisar ler um manual. Então, o azul é a saúde. Tá? Se eu respirar ou tocar, vou passar mal. O vermelho é o fogo, preciso manter longe de faísca. O amarelo é a reatividade. Se eu balançar ou esquentar, ele explode sozinho. Tá? Branco são os riscos especiais, certo? Então, dentro de cada cor tem um número e a regra é essa. 0 é água com açúcar. 4 é pesadelo, certo? Então, 0 não tem nenhum perigo e o 4 é o perigo extremo, que é o mortal, tá? E atenção ao branco, tá? O W é não use água. ACID é ácido e RAD é radiação, certo? O W é com risco no meio, tá? O que significa? Significa no water, que é não use água. Imagine que um tambor, então, tá pegando fogo e o instinto é a gente jogar água, né? Mas, se tiver esse símbolo e você jogar água, o produto vai reagir violentamente e vai causar uma explosão, tá? Então, outros comuns também são o ACID, que é o ácido, o RAD, que é o material radioativo, que às vezes encontramos em contrapesos ou instrumentos antigos, tá? Respeitam o diamante porque eles salvam vidas, ok? E aqui, conteúdo obrigatório, como eu estava falando, fórmulas de composição química, ações de emergência, o que fazer em caso de contato de óleos, pele e ingestão. Isso vai estar escrito no nosso kit, tá? Que é essa ficha que vai vir com esses diamantes de risco. E a informação exigida é a mesma para todos, tá? A localização da informação na folha muda conforme o fabricante. E o requisito legal é que a exigência da OSHA, que é dos Estados Unidos, e normas locais, a oficina deve ter as fichas acessíveis para todos os produtos que utiliza, certo? E se a gente for dar uma olhadinha nessa imagem, esse é o diamante de risco. Ele foi desenhado para que nenhuma emergência, como por exemplo uma emergência, né, um incêndio no hangar, o bombeiro ou vocês saibam exatamente o que tem dentro do tambor, sem precisar chegar perto de ler essas letras miúdas aí, tá? Então ele é dividido em 4 áreas, né? O topo é o fogo, então o vermelho temos a inflamabilidade, que o fogo sobe, então o vermelho está em cima. O número diz quão fácil aquilo pega fogo. Então, 4 abaixo de 24, de 22 graus, 3 abaixo de 38 graus, 2 abaixo de 94 graus, 1 acima de 94 graus e 0 não inflamável. Então, vocês percebam que o número também tem a sua responsabilidade em relação ao quanto que aquilo vai realmente estar inflado, né, inflamável. Então, o 0 não queima com a água
E o 4 é gás inflamável ou líquido que vaporiza e explode em temperatura ambiente. O azul, na esquerda, aí, temos o risco à saúde. Então, pensem em alguém ficando azul de falta de ar ou envenenamento. Então, 0 é sem risco, 4 é mortal. Tá? Se você respirar um pouco ou tocar, pode ser fatal e exige roupa de proteção completa. O amarelo, é, na, embaixo, temos a reatividade. E isso significa também instabilidade. Então, é a cor de atenção, tá? Esse material ele explode sozinho. Por exemplo, vocês podem questionar, esse material explode sozinho se chacoalhar? Ele reage se esquentar? Tá? Então, o 0 é estável, ele pode bater que não explode. O 4 pode detonar em temperatura ambiente, ok? E o branco é um perigo especial, que tem, aqui não tem, né? Você pode perceber que ele não tem números, ele tem símbolos de vida ou morte, e o mais comum e perigoso é o W, que é cortado por um traço, como vocês podem ver aqui, ó, não use água. E se esse material estiver pegando fogo e você jogar água, ele vai reagir e vai explodir na sua casa. Tá? Outro símbolo comum é o ACID, como eu falei para vocês, que é o ácido, ou o símbolo de radioatividade. Ok? Então, aqui entramos na segurança do uso de máquinas e ferramentas. Em tornos, por exemplo, tornos, esmerizes, furadeiras, a regra geral é que essas máquinas são mais fortes que você. Se você está usando uma roupa, né, que vai estar o cabelo muito longo, ou uma luva enroscar no fuso, girando a máquina vai puxar você para dentro, tá? Então não existe segurar uma furadeira industrial, por isso mangas arregaçadas, sem anéis, sem correntes, e claro, óculos de proteção, porque metal quente voa longe, certo? E sempre que tem aí, existe, né, um erro muito clássico, né, nas oficinas, é que, por exemplo, na furadeira, o item prenda com segurança. O erro mais comum do novato é achar que consegue segurar a peça com a mão enquanto fura. Não faça isso, pessoal. Quando a broca está furando, ela pode travar no metal. Se a peça não estiver presa numa morsa ou com grampos, a broca faz a peça girar na mesma velocidade dela. E aí a peça vira uma hélice de faca, cortando tudo, sai girando por aí, abrindo tudo e pode pegar o dedo, os pulsos, né, a mão. Peça de metal se prende na morsa, nunca na mão, tá bom? E por fim, o RPM, né? Cada material pede uma velocidade, o aço pede uma rotação baixa, o alumínio rotação mais alta. Se você errar, você queima a broca ou desempena o, o material. Atolou? Se a broca prender, pare a máquina. Nunca tente desatolar com ela ligada ou forçar a alavanca além do limite. Terminou? Limpe, pessoal. Lembra dos 4 S, né? Dos 5 S. Limalha de aço no chão é armadilha. Deixem a máquina pronta para o próximo, certo? Sempre mantenha organizado aonde você mexeu. E chegamos à soldagem. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que hangar não é lugar de solda. A regra número 1 é remova a peça. Se o escapamento quebrou, tire ele do avião e leve para a oficina de soldagem. Lá tem mesa, ventilação e não tem combustível por perto, por exemplo. Soldar a aeronave é o último recurso porque o risco de incêndio é muito grande. Então, se você for obrigado a soldar no avião dentro do hangar, o ambiente, né, acaba mudando. Então, combustível e tinta não pode ter em tanques abertos ou alguém pintando uma asa por perto. Os vapores de tinta e combustível viajam pelo ar e
A faísca da solda pode encontrar eles, causando uma explosão. Isolamento. Afaste outras aeronaves. O texto, né, fala aí pra gente que tem que ter 450 metros, uma distância enorme, isso tá na nossa apostila, tá? E o que reforça é que a operação ela deve ser isolada e o que tem, né, valor ou o que tem de perigo perto tem que estar longe, certo? Então, o soldador, ele olha para a solda com uma máscara escura, né, pessoal fechada. E quem que olha para o fogo? Né? É o Firewatch. Então, tem que ter um auxiliar aí treinado ali do lado, com um extintor na mão, olhando apenas para onde as faíscas estão caindo, tá? Isso é muito perigoso. Manutenção de linha e hangar. Então tem que ter proteção auditiva, pessoal. A perda auditiva é a doença profissional mais comum na nossa área e ela não tem cura, ok? Uma vez que você perde a audição de certas frequências, ela não volta. Na linha de voo, o perigo não é só o motor a jato decolando, tá? Tem as APUs também, que elas são um pouco traiçoeiras. Elas emitem um zumbido de altíssima frequência que acaba fritando, né, as células do ouvido interno sem você perceber a dor ali que acaba ocasionando imediatamente. Os caminhões, GPU e o tráfego de rampa também criam uma massa de ruído que a gente acaba não percebendo por ela você estar ali constante e vai desgastando sua audição dia após dia. Mas não achem aí que estão seguros dentro do hangar, por exemplo, num hangar fechado. Tá? Quem aqui já operou, por exemplo, ou ficou em perto de uma pistola de rebite, né? Ou um martelete pneumático? O ruído do impacto aí de ambos, metal, é bem alto, né? Então, furadeiras pneumáticas, rebitadoras, elas geram ruídos de alta frequência. Se você operar isso o dia todo sem uma proteção, em poucos anos você está pedindo aí para as pessoas retirarem repetirem, né, o que está falando. Ah, repete aí pra mim de novo, que vai acabar perdendo a audição, certo? Chegamos agora no FOD, que é o Foreign Objective Domain, bem famoso, vocês já sabem que é o FOD. E em português, né, ele fica como danos por objetos estranhos. E o FOD é qualquer coisa que não deveria estar ali, certo? Um pedaço de arame, de freno, que você cortou e caiu no chão, uma arruela esquecida na asa, ou até mesmo um boné esquecido na pista. Tá? Parece inofensível, mas isso pode causar pequenos, pequenas avarias, tanto na blade como nas hélices, em, em várias partes, né? Armação, trincas, e isso acaba derrubando o avião, tá bom? Então, o perigo dos motores da turbina é que na frente do motor cria-se uma área de baixa pressão e ele suga quantidades absurdas de ar. Se você deixar uma chave de fenda apoiada na entrada do ar, né, no inlet, e ela for sugada para dentro das paletas do compressor, né, o resultado é a destruição total do motor. Sério? Então, outra coisa também é atrás do motor, que o jato de exaustão ele é tão forte que acaba pegando essas pedrinhas do chão e arremessa como um tiro aí de fuzil, podendo ferir pessoas ou até mesmo amassar a fuselagem de outros aviões que estão atrás. Tá? Então, como é que a gente pode evitar isso? Limpeza, controle de ferramentas. É, se você, por exemplo, levou 5 chaves para o avião, você tem que voltar as 5 chaves. Eu sei que hoje em dia já tem, né, um software que ajuda, né, a entender se você realmente pegou todas as ferramentas, né, devolveu todas as ferramentas, o que ajuda bastante, né, a nossa memória. E,
E é isso, então prestem atenção, tá? Mantenham sempre limpos os lugares, estejam sempre presentes na hora que vocês estão fazendo a manutenção. E aí, pessoal, quando o avião está taxiando, a visão do piloto ela é extremamente limitada, certo? Então aqui a regra no pátio é que nunca assuma que o piloto está te vendo, tá? Quem trabalha aí já na parte do hangar externo, né? Se você estiver caminhando na rampa e não conseguir ver o rosto do piloto, ou, por exemplo, o para-brisa, né? Significa que você está no ponto cego dele. Então, se você não vê ele, ele também não te vê, tá? Se o avião girar, ele passa por cima de você. Então, mantenha-se sempre visível, tá? Visível ao olho do piloto. Se você consegue ver ele, ele vai conseguir te ver. Tá? Sobre os riscos aí diretos, tá? Primeiro, o fogo. Parece óbvio, mas não custa nada lembrar que o pátio tem um valor, um vapor, né, de combustível invisível, porque ele se junta com as partículas, né, de ar. E acender, por exemplo, um isqueiro ou formar perto de uma aeronave em operação é pedir para causar uma explosão. Então, fluidos, fluidos também, fluidos hidráulicos de aviação, por exemplo, o Skydrow, são ácidos para a pele humana e se cair na pele, precisa ir na hora para o hospital, tá? Porque não deve subestimar esse tipo de vazamento, ok? E por fim, né, tem que ter o cuidado dos equipamentos de apoio, o GSE, que é o Ground Support Equipment, são as escadas, os GPUs, carrinhos, tá? Então essa colisão de equipamentos de solo é uma das maiores causas de danos da fuselagem. E então, ao posicionar aí uma escada ou um gerador, deixe um espaço de segurança, né? Não encoste o metal do equipamento no metal do avião, travem tudo, acionem os freios e coloquem os calços. Se bater, por exemplo, um vento forte ou o piso for inclinado, esse equipamento não vai sair andando, não vai sair, né, rolando por aí, bater na asa, bater em outra pessoa, tá? Porque vocês devem entender que um amassado simples na fuselagem pode custar milhões e pode cancelar um voo, tá ok? E a segurança, claro, dos helicópteros também, né? Então, os helicópteros em solo com motor ligado é a máquina mais perigosa do pátio. Okay? O maior assassino aí é o rotor de cauda. Quando ele está girando em alta rotação, ele fica invisível a olho nu e silencioso comparado, né, ao motor principal, o rotor principal. Se você caminhar distraído, por exemplo, atrás do helicóptero, você não vai ver a hélice antes de ser atingido e por isso nunca, jamais passem por trás da cauda de um helicóptero operando. Tá? É um espaço aí bem proibido. Okay? Então, o rotor principal, as pás, elas não giram retinhas o tempo todo, tá? Porque ele tem esse embandeiramento, né? Se bater um vento ou se o piloto reduzir a rotação, a pá pode afundar na frente, flap. Se você chegar em pé, ereto, por exemplo, a pá pode pegar a sua cabeça. Então, ao aproximar-se, por favor, abaixem-se, certo? Nunca carreguem nada na vertical. Se você colocar uma escada no ombro ou levantar uma chave de fenda longa para cima, a pá vai bater nela e jogar a ferramenta em você ou destruir o rotor. Certo? Estou aí imaginando inúmeras situações que podem acontecer, mas vocês sabem que isso aqui é muito perigoso. Então, movimentação para ir de um lado para o outro, contorne o nariz, nunca a cauda, ok? Bom, pessoal, e segurança contra incêndio. Então, aqui termino falando que o incêndio ele é um dos maiores perigos também, tá? Pensem comigo aí o que temos aí dentro de um hangar. De um lado temos toneladas de combustível, gases explosivos, líquidos inflamáveis. Do outro lado, furadeira soltando faísca, soldas e ferramentas elétricas gerando calor,
O potencial para um desastre é constante. Então, não é questão de se pode acontecer, mas de estarmos prontos para quando acontecer. Então, ter um extintor na parede não apaga fogo sozinho, tá? O técnico ele precisa entender o que causa para não cometer o erro, como previne para anular o risco e como apaga para poder agir sem pensar quando o alarme tocar. Tá? Então, se você tiver que ler as instruções do extintor enquanto a asa está pegando fogo, vai já ser tarde demais. Por isso que a gente estuda antes, para vocês terem noção do que deve ser feito antes, com antecedência. Então, a segurança contra incêndios não se aprende em qualquer aí vídeo no YouTube, tá? As empresas oficiais elas devem chamar os bombeiros do aeródromo para poder dar treinamento prático, que eu imagino que vocês já receberam. Vocês precisam sentir o peso do extintor, o calor do fogo controlado e a pressão do momento em um simulado, tá? Essa memória aí que vocês fazem num simulado de incêndio acaba garantindo que vocês façam isso caso aconteça, façam certo caso aconteça alguma coisa. Certo, pessoal? Termina aqui então mais uma aula curtinha. Vai ter continuidade dessa matéria, tá? A gente está separando pouco a pouco para vocês entenderem a fundo toda a matéria. Ok? Muito obrigada. Até mais.